Eu vou passar para a nossa consideração de alguns números e entender com calma quais são as principais demonstrações financeiras de um banco para a gente conseguir começar a entender o que é isso. Então aqui, meus amigos, o que a gente tem dentro das demonstrações financeiras, que são os resultados de qualquer empresa e incluindo os bancos? A gente vai ter principalmente duas importantíssimas demonstrações que a gente tem que olhar. Todo especialista do mercado vai olhar para esses dois caras aqui. A gente vai ter o nosso famoso balanço patrimonial e a nossa demonstração de resultado do exercício. São as duas principais demonstrações financeiras de avaliação de um risco de crédito de um banco. O balanço ele vai ser separado em duas grandes partes, que vão ser a seguinte: os ativos são iguais aos passivos. E o nosso DRE, ele é basicamente uma lista de compra, ali um balanço, no caso o exercício aqui do ano, do semestre, do trimestre, depende do período que ele reporta, dessa casa, né, dessa empresa chamada banco. Então, assim como a gente tem também uma lista de compras ali do nosso mercado, a gente vai ter o que a gente recebe, então vamos ter ali as receitas, vamos ter os custos e despesas, e por fim a gente tem o nosso lucro. O que sobra vai ser esse lucro aqui. Então a DRE é a demonstração de resultado, de lucro. Então conta essa história nesse período, o que foi entrada, o que foi saída de dinheiro. E o balanço é uma foto, né, naquele período, geralmente ali no final do ano de todo banco, que ele vai mostrar quais são os ativos desse banco e quais são os passivos desse banco. Agora eu vou entrar com um pouquinho mais de detalhe em cada uma delas para a gente entender o que são e como interpretar esses números aqui. Então o balanço ele vai funcionar o seguinte: ele é basicamente uma balança onde ele vai carregar de um lado os seus ativos e os seus passivos. Todo o balanço, isso aqui vai ser exatamente igual. E quais são os principais ativos do banco? Aqui, simplesmente como você conseguiria imaginar dentro aí da sua casa, ele vai ter, obviamente, o seu caixa no final daquele período, a sua carteira de crédito, ou seja, todo esse dinheiro que ele está emprestando para os seus clientes nas mais variadas linhas de crédito, então vai estar aqui dentro aqui do ativo, e o seu imobilizado, ou seja, a sua estrutura para rodar aquela operação. Então são escritórios, são agências. Ah, Lucas, é um banco digital, tudo bem, tem ali os recursos humanos, tem ali toda a operação, sistemas, tudo isso aqui está dentro desse imobilizado de uma operação de um banco. E o passivo, os principais são os seguintes: o que ele vai carregar dentro de um banco? Ele vai ter a sua carteira de depósitos ou recebimentos dos seus clientes, principalmente os depósitos, ou seja, ele capta, então aqui eu vou chamar de captação, então ele capta esse dinheiro, é um passivo que ele tem que devolver num prazo. Você comprou um CDB, você emprestou ali R$1.000 para ele, daqui 2, 3 anos ele tem que devolver. Esse dinheiro que ele emprestou, ele vai usar para emprestar para o seu cliente. Então isso aqui é um passivo de um banco, ou seja, você emprestou o banco, ele tem algo a dever lá na frente. Então isso aqui é um passivo. Então esse depósito vai ter todo o seu volume, geralmente ele conversa com o tamanho da carteira, pois nenhum banco ali vai desejar qualquer descasamento, ou seja, o que ele capta ele vai emprestar, dificilmente ele vai fazer algo tão diferente disso, então ele começa a ter algum risco de liquidez, ou seja, captou de menos, empresta demais, ele não tem dinheiro para ele receber do cliente para depois devolver. Então esse é o risco de liquidez, então geralmente ambos aqui se conversam. E o nosso querido e famoso patrimônio líquido, que é basicamente os dinheiros dos sócios daquele banco. Então, o sócio colocou um dinheiro nesse banco para começar a operação, mais o dinheiro dos investidores de CDB, do mercado, esse dinheiro de captação, esse conjunto vai servir o empréstimo e operação do banco ali para ele emprestar essas linhas de crédito. Em outras palavras, eu vou desenhar aqui também visualmente, eu acho bem importante, ele vai seguir mais ou menos uma caixa desse tamanho aqui. Então, de um lado, você vai ter esses ativos que vão gerar algum tipo de receita para o banco, que vão conversar ali depois no DRE, que a gente vai falar mais para frente. E aqui a gente vai ter em igualdade, esse bloco é igual esse segundo bloco aqui, de captações, que aqui inclui você, através da compra de um CDB, e o PL, que são os sócios ou os
acionistas daquele banco. Então, esse dinheiro aqui vai servir a carteira de crédito de ativos imobilizados daquela estrutura e vai gerar esse resultado que depois das despesas desse conjunto aqui, vai gerar o nosso lucro final daquela operação. E aí, meus amigos, deu para entender mais ou menos a estrutura de ativo e passivo de um banco? O que é ativo, o que é passivo e como ele gera esse resultado? Se ficou alguma dúvida, escreve aí, depois a gente passa com um detalhe mais uma vez. Agora vamos passar para a segunda demonstração importante, que é a DRE, a demonstração de resultado do exercício. A gente vai entender um pouquinho mais com calma como ela funciona. A DRE, ela vai ser o seguinte: você vai ter as receitas daquele banco, principalmente as receitas dessa carteira de crédito, podem ter outros tipos de receita. Então, geralmente, esse cara vai ser a receita dessa carteira e vamos ter aqui outras receitas. Depois, a gente vai ter as despesas de captação, que é justamente o principal dinheiro que ele empresta dos seus sócios investidores para emprestar para os seus clientes. Então, aqui tem principalmente as despesas de captação, eu vou chamar aqui. Aí, agora a gente vai entrar num outro conceito muito importante, que é a inadimplência, ou seja, você empresta para os seus clientes, ali para as pessoas físicas, se elas não devolverem depois daquele prazo, existe uma inadimplência, ele deixou de pagar, não pagou o seu boleto. Isso é custo do banco. Por quê? Ele esperava receber algo para depois devolver ao seu investidor do CDB, ele deixa de receber. Isso aqui vai entrar nessa DRE e vai estar lá como principalmente o conceito aqui da inadimplência. Ou, tecnicamente, isso vai ter chamado como despesas de provisão e devedores duvidosos, famoso PDD, que é um custo ali dentro da DRE. Depois disso, a gente vai ter o que a gente chama de um lucro bruto desse banco, que é toda essa receita menos custos e despesas. E aqui vão entrar algumas despesas, principalmente de pessoas, a administração ali dos escritórios e tributos. Toda empresa vai pagar ali os seus impostos. Depois dessas despesas, a gente vai ter basicamente o seu lucro líquido. Então, depois da sua receita que ele recebe da carteira de crédito, venda de carteira, outras receitas, esse banco vai pagar suas despesas de captação, o que ele gastou ali para acessar o mercado. Inclusive, por exemplo, quanto maior o CDB de 110% é custo do banco. Ele está pagando para atrair esse dinheiro para depois ele emprestar para os seus clientes. Então, quanto maior o CDB, mais caro é para o banco. É uma relação inversa. Então, você vê ali um CDB muito interessante, muito rentável, é um custo extremamente alto para o banco. Será que ele vai se sustentar pagando uma taxa muito alta daquele CDB por tanto tempo? Geralmente não. Ou ele cresce e diminui esse custo dele, diminuindo a remuneração daquele CDB, ou ele entra ali numa dificuldade e para de pagar, tendo algum tipo de problema financeiro, pois não é sustentável um CDB com alta taxa por tanto tempo num banco saudável. Então, depois dessa despesa de captação, ele vai ter ali a gestão da sua carteira de crédito, ele está recebendo em dia, como é que é o nível de inadimplência, isso vai ser um custo desse banco. Vai isso que sobra ali, esse bolo chamado aqui do lucro bruto desse banco aqui. Tira as despesas ali de pessoas, são salários, recursos, bônus, administrativo, tributos e outras despesas, para finalmente a gente chegar no lucro líquido desse banco. É o resultado da DRE, é o R, é o resultado que a gente vai ter ao interpretar essa demonstração financeira. E aí, meus amigos, ficou claro o conceito aqui de balanço DRE? Como funciona a estrutura dessas demonstrações? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!